Olá, quinto ano, tudo bem? Esse é o nosso vídeo para nossa aula de história, tá? Eu deixei para vocês algumas páginas de leitura, tá? Tem algumas atividades também, mas a maioria é leitura. Então eu peço que vocês leiam com carinho, tá? Com calma, atenção. E eu também nesse vídeo vou estar lendo, vou estar explicando algumas coisas. Tudo bem? Vamos lá. A escravização de indígenas. Vocês sabiam que os indígenas, eles também foram feitos escravos? Começa assim, página 290. Com o início da colonização e das atividades agrícolas, os portugueses passaram a explorar ainda mais o trabalho dos indígenas. Assim, muitos nativos foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravizados para os colonos, principalmente em plantações de cana-de-açúcar. Então, quando começa esse período aí de colonização, atividades agrícolas, eles vão usar que tipo de mão de obra? A mão de obra indígena, tá bom? Vão começar a escravizar. Vocês têm aí uma gravura que representa indígenas escravizados sendo vendidos a comerciantes, tá? Olha aqui, ó. Essa gravura. Comerciantes brancos, tá? E aí a gente tem as bandeiras, conhecidas como bandeiras de preação. Quero que vocês prestem bastante atenção a isso. Bandeiras de preação eram bandeiras que buscavam escravizar os indígenas, tá bom? Fazer de escravos, capturar e escravizar. Em 1554, os jesuítas fundaram um colégio no Planalto de Piratininga, no interior da capitania de São Vicente, com o objetivo de catequizar indígenas que viviam na região, ou seja, catequizar, ensinar uma doutrina religiosa para eles, tá bom? Em torno do colégio formou-se um povoado que mais tarde deu origem à Vila de São Paulo. No final do século XVI, os habitantes dessa vila organizaram expedições chamadas de bandeiras de preação. Aí eu vou pedir para vocês marcarem essa frase: com o objetivo de adentrar os sertões da colônia para capturar indígenas. Os membros dessas expedições eram chamados de bandeirantes. Então aqui você vai marcar, ó, com o objetivo, tá vendo? Até bandeirantes. Marca aí no seu livro, igual a gente faz em sala de aula, tá? Então, o que eram bandeiras de preação? Eles tinham o objetivo de adentrar nos sertões da colônia, capturar esses indígenas e fazer eles de escravos. Quem participava das bandeiras eram chamados de bandeirantes, ok? Página 291. Os bandeirantes costumavam percorrer longas distâncias, em jornadas que chegavam a durar vários meses. Olha só. Os indígenas aprisionados nas bandeiras eram levados às fazendas paulistas ou vendidos aos donos de engenhos de açúcar do Nordeste para trabalharem em condições de escravizados. Essa imagem aqui foi a mesma que eu mostrei em outro vídeo para vocês ali. Tá bom? Ó, os indígenas sendo escravizados, sendo levados pelos bandeirantes para trabalhar aonde? Em fazendas, tá? E aí tem duas perguntas aqui que é só pra gente responder oralmente. De que maneira os indígenas foram representados? E os bandeirantes? Representados é como eles estão sendo mostrados aqui na imagem, tá? Eles estão como seu de costume, né? Estão nus, estão aprisionados, ok? Estão descalços, tá? E os bandeirantes, como eles foram representados? Estão com suas roupas, estão armados, estão carregando um animal, né, provavelmente para se alimentar, tudo bem? Como é possível, a 2, tá? Como é possível relacionar as bandeiras de preação à redução da população indígena? A gente vai observar na história que houve, né, um declínio muito grande da população indígena, tá? Hoje a gente pode dizer que não existe quase
pouquíssimas tribos indígenas, tá bom? Mas isso começa lá atrás. Primeiro, por conta disso, então já respondendo a pergunta, como que se relaciona isso? Porque esses indígenas sendo capturados para serem escravos, eles começam a morrer, tá? Eles não eram acostumados com essa leva de trabalho que eles tinham, né? Eles não viviam dessa forma. Não só também por conta disso, de bandeiras de preação, tá? Pelo trabalho forçado. Mas a gente vai ver também que muitas doenças, tá? Mais pra frente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitos indígenas foram infectados pelos portugueses, tá? Contaminados. E aí a população de indígenas começa a diminuir drasticamente, tá? Continuando, os bandeirantes invadiram centenas de aldeias indígenas e aprisionaram milhares de nativos. Os povos indígenas lutaram como puderam contra a violência e a opressão da escravização. Então, às vezes, a gente escuta algo muito errado que diz que o indígena não fez nada para não ser escravizado. E não é isso, tá? Eles lutaram fortemente contra essa pressão, tá? Contra a escravização, sim. Como conheciam bem o território, muitos deles conseguiam fugir para regiões do interior da colônia, tá? Então, alguns indígenas ainda não conseguiam fugir. 292. As missões jesuíticas. Pode marcar também esse parágrafo aqui, tá bom? Quinto ano, igual a gente sempre faz, pode marcar. Com os colonizadores, os europeus também enviaram à colônia os jesuítas. Quem eram os jesuítas? Religiosos pertencentes à Companhia de Jesus, instituição ligada à Igreja Católica com caráter missionário. Então, a Igreja Católica, ela tinha, né, esses jesuítas que eram da Companhia de Jesus e eles eram responsáveis em catexar, doutrinar, né, evangelizar a esse povo indígena. E aí a gente vê uma invasão, uma certa invasão. Por quê? O indígena, ele tinha as suas divindades, o seu culto, a sua tradição, e a Igreja Católica vem para impor algo a eles, tá bom? Vem impor uma nova religião, sem eles terem o mínimo de ideia do que estava acontecendo, tá? Eles simplesmente eram obrigados a fazer aquilo que eles eram doutrinados ali dentro daquela religião. Com o objetivo de converter os indígenas à religião católica, tá bom? Continuando, os jesuítas acreditavam que a escravização prejudicava o aprendizado do catolicismo pelos indígenas. Dessa forma, eles criaram as missões jesuíticas, aldeamentos isolados onde os indígenas pudessem ser instruídos sobre os ideais católicos e o modo de vida europeu, sendo obrigados a deixar suas crenças e seus costumes, tá? Então, olha só, a Igreja Católica, ela vai começar a pregar para esses indígenas porque eles acreditavam que o indígena, ele tinha uma alma e ele precisava ser convertido, tá? Então, eles vão evangelizar esses indígenas, mas como eu disse, sem evangelizar, mas obrigando, tá? Impondo uma religião, tá? Fazendo com que eles deixassem totalmente a sua tradição. Aí vocês têm aí, ó, as ruínas de São Miguel Arcanjo. Uma das principais missões implantadas pelos jesuítas foi São Miguel Arcanjo, construída em 1735, onde atualmente é o Rio Grande do Sul. As ruínas dessa missão são consideradas um patrimônio cultural brasileiro. Esse reconhecimento busca valorizar a importância histórica de algumas construções e garantir que elas sejam preservadas, tá? Aqui, ó, essa ruína aí que tá no livro de vocês, tá bom? Já li, continuando, 293. Agora nós vamos para a mão de obra africana. Olha só. Com o aumento da produção de açúcar no Brasil, os colonos precisaram de mais mão de obra.
Então, quando essa produção ela aumenta, eles vão ver que a escravização indígena não está dando tão certo. Então, eles vão buscar uma outra mão de obra. Vai ser quem? Os africanos. Os portugueses passaram, então, a trazer pessoas da África para trabalhar como escravizados. Lembrando que os portugueses, eles sabiam sim que acontecia escravização na África, tá? Lembrando que já lá nas grandes navegações, eles conheciam uma parte da África, e isso lá já acontecia, tá bom? De escravos, né? Por vários motivos, motivo de guerra. Então, eles já conheciam como funcionava isso. Então, eles vão até a África para trazer africanos para o Brasil, para trabalhar. Desse modo, o tráfico de escravizados tornou-se um grande negócio para a coroa portuguesa, que lucravam com os impostos desse comércio. Os africanos eram trazidos em navios, em espaços muito pequenos e sem as mínimas condições de higiene. Muitos deles não sobreviviam às condições degradantes às quais eram submetidos. Quando chegavam ao Brasil, os africanos eram muitas das vezes separados de seus familiares para que fossem vendidos nos mercados de escravizados. Vocês têm uma imagem aqui, uma gravura de um navio. Esses navios eram conhecidos como navios negreiros, tá? Eles carregavam esses escravos, né, os africanos, dentro desses navios. Na parte de baixo, os africanos eles eram colocados, e não pense que era algo organizado, algo que eles tinham toda a higiene, porque não era nada disso. Eles eram simplesmente empilhados, né, nessa parte de baixo do navio, amarrados. Como o texto também diz, muitos africanos eles eram separados das suas famílias. Quando eles iam lá buscar essas pessoas, não era perguntado, quem é a sua família? Vamos lá, o pai, a mãe e o filho. Não, eles pegavam, separavam, e talvez ali pais e filhos não se viam mais, nunca mais, né? Então, eles eram trazidos, eles eram empilhados nesse navio, não tinham condição nenhuma de higiene. As necessidades eram feitas ali mesmo, tá? Naquele navio. Alimentação muito precária, tudo muito ruim. E os que conseguiam sobreviver eram os que eram vendidos aqui como escravos. Porque aqueles que não conseguiam sobreviver, o que faziam? Jogava por ali mesmo pelo mar, deixava, tá bom? Era bem triste mesmo, tá? Depois eu vou ver se eu deixo um vídeo para vocês, um documentário, para vocês verem um pouquinho sobre isso, que é bastante importante, tá? Então, continuando. Os africanos eram trazidos em navios, em espaços muito pequenos, sem as mínimas condições de higiene. Esse aqui eu já li, né? Muitos deles não sobreviviam às condições degradantes às quais eram submetidos. Quando chegavam ao Brasil, os africanos eram muitas das vezes separados de seus familiares para que fossem vendidos em mercados escravizados. Agora aqui, a escravidão. A escravidão foi uma prática adotada por diversos povos ao longo da história, como eu falei, tá? Não só no Brasil. Cerca de 2.500 anos atrás, por exemplo, os gregos e os romanos mantinham escravizados que realizavam a maior parte dos trabalhos, tanto no campo como em cidades. Então, olha só, lá nos gregos e romanos isso já acontecia. Embora em menor quantidade nas sociedades africanas tradicionais, também havia a utilização do trabalho escravo, formado geralmente por pessoas aprisionadas em guerra, escravos de guerra, tá? Nessas sociedades, as condições de vida das pessoas escravizadas podiam ser parecidas com as condições de pessoas livres. Após o século XV, os europeus passaram a comprar africanos para vendê-los como escravizados na América. Desse modo, os europeus escravizaram milhões de pessoas, retirando delas sua condição humana e sua dignidade. Por quê?
O escravo, ele não era visto como uma pessoa, como um ser humano, mas ele era visto como uma mercadoria, tá? E depois a gente vai ver que existiam, né, esse mercado onde eles eram vendidos, eles eram apresentados aos senhores, os donos de escravos, e sempre os escravos mais novos, homens de boa aparência, os dentes eram levados em consideração, força física, esses eram os que mais valiam, tá bom? Dentro do mercado. Além do sofrimento causado a tantas pessoas, o comércio de escravizados causou inúmeras mortes e a destruição de muitas sociedades africanas, ok? Vocês podem marcar toda essa página, tá bom? Quinto ano é uma página muito importante e com certeza nós vamos voltar a esse assunto, tá? Marca aí, use o seu marca-texto, que eu sei que vocês gostam. Aí a gente tem a 294, que é atividade, tá? Nós temos aí 4 imagens, e você, na letra A, você vai dizer qual é o tema principal desse conjunto de imagem. É a escravização de indígenas? É a catequização das missões jesuíticas ou a escravização de africanos? Qual é o tema de todas essas 4 imagens aí, tá? Lembrando que nesse vídeo aqui eu não estou corrigindo, tá bom? Estou apenas explicando. Na sexta-feira vocês vão receber outro vídeo, aí sim eu vou falar a resposta correta, tá? Na letra B, você vai preencher com as letras A, B, C e D de acordo com a situação que foi apresentada em cada imagem. Então aqui você tem, ó, A, B, C, D. Qual é a ordem dessas imagens? Primeiro, o que começou, tá bom? Aí você tem que ler as frases e colocar a ordem. Pessoa escravizada trabalhando em canavial. Foi a primeira coisa que aconteceu? A segunda, a terceira, a quarta? Transporte de escravizados em navio da África para o Brasil. Mercado de pessoas escravizadas no Brasil. Aprisionamento de pessoa na África, tá? Vai colocar a ordem que ela aconteceu. C. Escreva nos espaços abaixo as letras referentes a imagens, colocando na ordem correta dos acontecimentos representados. Então, vou explicar aqui de novo, que acho que ficou um pouquinho confuso. Essa daqui, você vai dizer o que está acontecendo, tá? Vou dar um exemplo, ó. Letra A é o transporte da pessoa escravizada, tá vendo? Ela tá aqui dentro do navio. O que está acontecendo nessa? Você vai colocar. Na letra C, aí sim você coloca a ordem que ela tá acontecendo, tá bom? Primeiro, o que aconteceu, segundo, tudo bem? Essa é a 294. Agora vamos lá, página 295, o engenho de açúcar. Nos primeiros séculos de colonização, a maior parte dos africanos escravizados trazidos para o Brasil foi levada para trabalhar nos engenhos. Observe a pintura abaixo, que representa um engenho e algumas das atividades realizadas na produção do açúcar. Então, a gente vai ver que logo após o pau-brasil, né, a exploração do pau-brasil, a segunda fonte de exploração vai ser a cana-de-açúcar. Lembra quando eu falei das capitanias hereditárias, né? Que só apenas 2 capitanias deram certo, porque elas tinham a produção de açúcar, que deu certo, tá? Então, essa exploração de açúcar, ela vai continuar, tudo bem? Mas agora, quem vai ser essa mão de obra? O africano, tá bom? E aí, a gente tem aqui uma imagem de um engenho. Como que funcionava esse engenho? Olha aqui, ó. Nós temos a senzala, né? Aí no livro de vocês vão conseguir visualizar melhor. Senzala. A casa de engenho. A casa grande tá aqui no alto. E uma capela, tá? As fazendas, geralmente, elas funcionavam, na sua maioria, dessa forma. Aí eu vou ler aqui, ó. Senzala. O que era uma senzala? Moradia de pessoas escravizadas. Geralmente eram muito simples, não tinham divisórias nem móveis em seu interior.
Então, assim, a senzala você pode pensar em um grande salão, sabe? Um lugar bem aberto, amplo e só, tá? Os escravos, eles trabalhavam o dia inteiro, aí à noite eles poderiam ir para a senzala e lá, né, descansar, né? Ter aquele momento, talvez comer alguma coisa e ficar por ali mesmo. Mas não tinha nenhum tipo de conforto, não tinha móvel, não tinha nada, tá? A casa de engenho, local onde era extraído o caldo da cana e produzido o açúcar. Então ali, depois, né, que vinha a cana de açúcar, vinha para a casa de engenho, ali eles extraíam o caldo, tiravam aquele caldo da cana e produzia o açúcar. Essa produção era feita na casa de engenho. A casa grande. A casa grande, como o nome já diz, é a casa onde estavam os senhores. Ó, local onde morava o senhor do engenho e a sua família. Geralmente era uma construção ampla e com diversos cômodos, tá? Ali, a casa grande era a casa daquela família, tá? Lembrando que existiam também escravos que trabalhavam dentro da casa grande, servindo aos senhores, né? Escravos domésticos que estavam ali, que praticamente faziam parte daquela família, tá? Depois tem a próxima página. Nós vamos ver uma imagem interessante sobre isso. A capela, onde eram realizadas as cerimônias religiosas como casamentos e batizados, né? Uma pequena igreja, né? Essa tela se chama O Engenho, tá? Paisagem com plantação, O Engenho. Página 296. A produção do açúcar. 296. Atualmente o açúcar pode ser facilmente encontrado nos supermercados e armazéns do Brasil. Entretanto, ele nem sempre foi tão acessível assim. Durante o período colonial, o açúcar era um produto raro e muito caro. Por causa de seu alto preço, o açúcar podia gerar grande riqueza a quem o produzisse. Isso estimulou os portugueses a dar início à sua produção na colônia. Quase todo o açúcar produzido era exportado para a Europa. O lucro dessa produção ficava com os senhores de engenho e principalmente com os comerciantes europeus. Além disso, diversos impostos eram cobrados sobre a produção e comercialização desse produto, enriquecendo a coroa portuguesa, tá? Então, o açúcar ele estava enriquecendo muito aos donos desses engenhos, a coroa portuguesa. O trabalho nos engenhos. A produção do açúcar envolvia muitas pessoas. A maior parte do trabalho era realizada por escravizados no período de colheita da cana-de-açúcar. Olha só, eles trabalhavam até 18 horas por dia, gente. Além da longa jornada de trabalho, eles eram sujeitos a castigos e maus tratos. Também havia trabalhadores escravizados que realizavam serviços domésticos, que eu havia falado, né, agora há pouco, na casa grande. Por exemplo, eles trabalhavam na limpeza, na preparação do alimento e cuidavam dos filhos do senhor do engenho. Eu vou pedir para você marcar esse parágrafo aqui, tudo bem? Do trabalho dos engenhos. Observa essa imagem, né, que eu falei sobre os escravos domésticos. Então, eles faziam todas as atividades domésticas dentro da casa grande e ainda cuidavam, né, dos filhos ainda dos senhores. Se você observar nesta imagem, por exemplo, tem duas crianças negras, tá? Filhos, né, dos escravos. E o que aqui acontecia? O que acontecia? Essas crianças negras, que eram as filhas dos escravos, elas conviviam com as crianças brancas, tá? Isso era uma coisa que acontecia muito, crianças negras e brancas convivendo juntas. Por quê? Os seus pais eram trabalhadores domésticos, então eles estavam ali todos juntos, tá bom? Agora, 297 é a nossa atividade. Você vai ler esse textozinho azul, tá? O fato é que para o proprietário, os escravos eram vistos antes como uma propriedade do que como seres humanos. Dessa forma, não reconheciam na coroa portuguesa autoridade para limitar aquilo que consideravam seus direitos.
propriedade absoluta sobre o escravo. Como eu disse, o escravo era uma mercadoria. Condições de vendê-lo, trocá-lo ou até libertá-lo. E principalmente puni-lo até a morte. Então, como eles achavam que eles tinham esse poder sobre o escravo, eles poderiam fazer o que eles quisessem, tá? Se não estivesse rendendo tudo aquilo que dele era esperado. Na letra A, você vai marcar um X na alternativa que está correta, ok? A primeira, os senhores dos escravizados jamais puniam os escravizados, ou a outra, os proprietários consideravam as pessoas escravizadas mais como sua propriedade do que como seres humanos. Letra A. Que direitos os senhores escravizados consideravam ter sobre as pessoas escravizadas? Isso está lá no texto, tá bom? A letra B. Quais são os direitos que os donos dos escravos sentiam sobre a pessoa escravizada? Tá aqui no texto. Letra C. Na letra C é pessoal, tudo bem? Qual é a sua opinião sobre a maneira como os senhores escravizados tratavam as pessoas? Essa maneira que eu falei aqui, de punir, de maltratar, de achar que ele é uma mercadoria. O que você acha sobre isso? Você acha justo manter uma pessoa na condição de escravizado? Tá? Essa questão de justiça, você acha que tá certo que isso acontecia dessa forma? Tá bom? Essa resposta, ela é pessoal, ok? Então, essas são as nossas atividades de história, as nossas leituras. Peço que você leia, tá? Marque aquilo que eu pedi aqui, ou também se tiver outro parágrafo que você achou interessante, você pode estar marcando também. Tudo bem, quinto ano? Então, um beijo, estou com muitas saudades, espero que tudo isso passe logo e que em breve nós vamos estar juntos, tá bom? Fiquem com Deus.